E aí, galera do Me Salva! Bem-vindos à nossa primeira aula do curso de Transformada de Laplace. Essa aqui é uma ferramenta matemática bastante poderosa e no decorrer deste curso nós vamos aprender como utilizá-la para resolver vários problemas de matemática e de engenharia. Começando então pelo princípio, a definição. Então, a transformada de Laplace de uma função f de t é dada por essa expressão aqui. É uma integral de 0 a da função de t, vezes uma exponencial que está elevada a menos st, calculada no tempo, onde o limite superior dessa função está tendendo a infinito. Então, algumas considerações importantes a fazer. Em primeiro lugar, esse símbolo aqui à esquerda, tá? Este L estilizado, é o símbolo da transformada de Laplace. E entre colchetes, nós vamos encontrar, entre chaves, nós vamos encontrar a nossa função que está sendo transformada, no caso f de t. Vocês vão notar que nossas funções que são transformadas serão sempre funções do tempo. E é porque a transformada de Laplace ela é utilizada para resolver problemas de funções que variam com o tempo. A gente vai ver isso mais adiante. Um outro detalhe é esse S que eu coloquei aqui. Esse S nós vamos encará-lo no momento da integração como uma constante superior a zero. Tá? E, finalmente, nosso limite de A tendendo ao infinito. Isso aqui é o que nós chamamos de uma integral imprópria, que é uma integral que tende ao infinito ou no seu limite superior ou no seu limite inferior ou nos dois. Mas, para simplificar um pouco essa notação, nós vamos tirar esse limite e colocar o infinito diretamente na nossa integral. É a mesma expressão, só passamos o infinito para cá para diminuir um pouco o seu tamanho. Continuando então com algumas considerações importantes sobre a transformada de Laplace. Tá? A notação que nós vamos utilizar é a seguinte. Nossas funções do tempo serão sempre representadas por letras minúsculas, tá certo? Enquanto que a função resultante, a função depois da transformada, será a mesma letra, porém maiúscula. Então aqui nosso fzinho torna-se um fzão. E nesse caso, que nós temos uma função x de t, nós obteremos um x maiúsculo, mas que não será mais função do tempo. De fato, olha aqui, nossa integral, estamos integrando em relação ao tempo. Quando calcularmos esse limite de integração, o tempo ele vai desaparecer, sobrando apenas nossa variável s aqui. Então, elas viram funções de s. Tá bom? Então, lembre que a transformada de Laplace transforma funções no tempo em funções dessa nossa variável s. E olhando aqui, nós podemos imaginar então que existe uma transformada inversa, tá? Onde nós faremos a operação contrária, a operação inversa. Nós partimos da nossa função de s e vamos retornar a nossa função original no tempo. E aqui embaixo, da mesma forma. Tá bom? E nota, o símbolo é o mesmo, é o L, mas com um símbolo de -1 aqui, um expoente da -1, para indicar que é o inverso. Tá, mas afinal, para que servem essas transformadas? Por que está aplicando essa integração? Olha, tem a aplicação mais importante da transformada de Laplace é a solução de problemas que a gente chama de problemas de valor inicial. Esses problemas, se você se lembra do curso de equações diferenciais, são problemas que envolvem equações diferenciais e por isso são um pouco difíceis, ou pelo menos demorados, a resolver. O que nós faremos é que nós utilizaremos a transformada de Laplace e, a partir de algumas propriedades, especial da transformada, nós obteremos equações lineares a partir dessas equações diferenciais. Tá? Equações lineares que dependem de S. Essas equações lineares são muito mais fáceis de resolver, porque nós podemos resolver por métodos algébricos bastante simples, obtendo uma solução em S, e a partir da solução que obtemos em S, vamos passar de volta para o tempo, graças à transformada inversa, e obtemos a solução no tempo. Tá bom? Então parece que a gente está fazendo um caminho mais longo aqui, mas na verdade, frequentemente, esse caminho será muito mais fácil do que resolver nosso problema valor inicial
pelos métodos convencionais de análise de equações diferenciais. Então, só para fixar melhor a transformada de Laplace, né, vamos resolver um exemplo bastante simples. E o exemplo é o seguinte. Dada uma função de t, né, igual a 1, igual a uma constante, qual é a sua transformada de Laplace? Lembrando, tem uma fórmula, né, que nós vimos no início dessa aula. Aplicando aqui nessa equação, nessa função, nós obtemos o quê? Que f de s será igual a uma integral de 0 a infinito de 1 vezes a exponencial e na menos st dt. Isso aqui é a integral de uma exponencial, uma integral bastante simples de calcular, tá certo? Que será o quê? Será a própria exponencial, e na menos st, dividido pela constante que multiplica o t, e calculado, né, para os limites de integração, t igual a 0 e t tendendo ao infinito. Tá bom? Só para abrir um pouco essa expressão, para ficar mais fácil de ver, nossa f de s é igual ao limite, né, ao limite que de menos e na menos st sobre s, onde t tende ao infinito, menos essa mesma expressão, e na menos st sobre s, calculada em t igual a 0. Tá? Isso que é bem simples, mas só para deixar um pouco mais claro, né? Vamos analisar o gráfico de uma exponencial. Lembrando que como s é maior que 0, quer dizer que esse argumento aqui em cima ele é negativo, tá? Porque o nosso t é positivo, o nosso s é maior que 0, logo nós temos a seguinte função, o seguinte gráfico, o gráfico de uma exponencial negativa. É uma curva decrescente, né, que vai tender a 0 conforme o seu expoente cresce. E cortando aqui o eixo das ordenadas em 1, no ponto y igual a 1. Tá? Aplicando isso aqui na expressão que nós obtemos, nós vemos que esse lado aqui, né, o limite quando t tende ao infinito, isso aqui vai ser 0, vai se anular, enquanto que essa parte aqui, tá certo? Ela vai dar 1 sobre s, com um sinalzinho de menos, né, os dois menos se anulam, obtendo então a nossa resposta, que é a seguinte. A transformada de Laplace da função 1, da função de t, né, igual a 1, é igual a 1 sobre s. Então vejam, né, como eu tinha dito antes, obtivemos uma função de s. Tá? Tudo isso é bem claro, isso aqui é a transformada de Laplace de 1. Ok? Então vamos parar por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e na próxima aula vamos resolver já um exemplo um pouco mais difícil. Tá? Ficam aqui dadas as bases sobre a transformada de Laplace e até a próxima. Tchau, tchau!